Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui no site agora.com.br, certo? Que traz a matéria que vai confundir, ou pelo menos foi o que eu entendi, que vai confundir muitas pessoas, certo? Então é preciso que a gente lê com calma e tire aí algumas coisas que o próprio site teve um erro no texto, certo? Então eu vou trazer para vocês aqui esse texto que fala sobre o auxílio inclusão para o BPC, certo? Olha só, INSS vai pagar auxílio de R$ 550 após o fim do BPC. Fim do BPC como? O BPC não vai acabar. Isso já é uma demonstração de erro, apenas para chamar a atenção. Fim do BPC? Não. As pessoas de 65 anos ou mais não irão trabalhar. Essas pessoas não vão perder o seu benefício, certo? Pessoas que têm uma deficiência de forma leve ou moderada, que têm condições de trabalhar, que decidirem trabalhar, vão receber apenas meio salário mínimo, segundo a lei, certo? E que vai ser equivalente a R$ 550. Isso, se esse deficiente decidir entrar neste programa, portanto, não é o fim do BPC, porque quando essa pessoa ficar desempregado, ele volta a receber de forma total, integral, o valor que ele já recebia antes, certo? Então, o texto aqui, o título, já diz algo que não é correto, certo? Não é o fim do BPC. Mas vamos lá. Auxílio inclusão será destinado a pessoas com deficiência que conseguir emprego. Bom, a matéria diz o seguinte: o governo vai pagar a partir de outubro, caso 1º de outubro, o benefício de meio salário mínimo equivalente a R$ 550 para pessoas com deficiência que deixarem de receber o BPC, benefício de prestação continuada, em parte, certo? E conseguirem emprego de acordo com a Lei 14.176, publicado no Diário Oficial da União, no dia 23 de junho, certo? E olha só, o BPC é um benefício assistencial de um salário mínimo pago por meio do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para idosos a partir de 65 anos e de baixa renda e pessoas com deficiência de todas as idades, certo? Porque depende do grau da deficiência para a pessoa ter esse benefício e não importa se é criança, se é adolescente, se é idoso, não importa. Tem esse direito, será concedido de fato esse direito, certo? Para ter direito ao novo benefício, presta atenção que aqui novamente tem outro erro que vai induzir as pessoas a errar, pensar errado. Presta atenção. Para ter direito ao novo benefício chamado auxílio inclusão, o cidadão precisa ter parado de receber o BPC até 5 anos antes de conseguir o emprego. Como é que você não vai estar recebendo o BPC há 5 anos para poder começar a trabalhar? Se você tem 5 anos que não recebe o BPC, não precisa você perder o BPC, porque você já não tem esse BPC. Vocês entenderam? O certo é, para ter direito ao novo benefício chamado auxílio inclusão, o cidadão precisa ter parado de receber ou não ter parado. A pessoa precisa não ter parado de receber o BPC nos últimos 5 anos para conseguir o emprego formal, cuja remuneração mensal não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então, há um erro de texto que pode induzir as pessoas a achar que precisa não ter o BPC há 5 anos para ter direito. Então, se você há 5 anos deixou de receber o BPC, você não vai receber R$ 550 porque você já não tem o BPC.
certo? Então, esse erro aqui é muito grave e vai induzir as pessoas a trazer informações erradas, certo? Então, olha só. Os pedidos de auxílio inclusão deverão ser apresentados ao INSS, que também ficará responsável pelo depósito dos valores aos contemplados. Ainda haverá a exigência de que a renda mensal por pessoa da família do benefício ou do beneficiário esteja dentro do limite estabelecido para recebimento do BPC, sem contar o salário do solicitante. O auxílio reclusão recebido por outro membro do grupo familiar que vive na mesma casa também não entra no cálculo da renda para a concessão desse mesmo benefício para outro membro da família. Então, se 2 membros que têm o BPC, que tiver condições de trabalhar, um não entra no cálculo do outro. É individual. Cada um tem a sua decisão, certo? Também fica excluído do cálculo a renda familiar per capita de quem já está sendo pago outro parente que mora no mesmo endereço, certo? De modo geral, olha só, os critérios para o acesso ao BPC também foram parcialmente modificados pela lei publicada no último dia 23. De modo geral, continua valendo a exigência de que a renda por pessoa esteja limitada a 1/4 do salário mínimo, o que os valores representam R$ 275. Por quê? Porque, segundo a própria lei, esses direitos vão sendo de forma escalonada, certo? De acordo com os processos que vão chegando, os benefícios que vão sendo requeridos, as avaliações, tanto pericial quanto social, certo? A dependência, a incapacidade vai entrando em vigor, certo? Essas pessoas vão tendo esse direito a meio salário mínimo. No primeiro momento, a partir de janeiro de 2022, serão as pessoas com incapacidades que dependem da ajuda de outros, pessoas que gastam muito medicamentos, pessoas que têm uma incapacidade diferenciada no momento. Depois vai se adequando à normalidade para todos, mas no primeiro momento é para as deficiências com incapacidade, né, que poderá ser mais aí aprovada pelo INSS, certo? Bom, a nova regra também define critérios para, a partir de janeiro de 2022, o aumento do limite da renda per capita por pessoa para até meio salário mínimo. Nos casos de que a avaliação administrativa e pericial da Previdência considera que a deficiência ou condições de saúde do candidato ao BPC requer, no primeiro momento, a ajuda de outras pessoas para a realização de tarefas diárias e que o orçamento da família é comprometido pela necessidade de compras de medicamentos especiais, alimentos especiais, medicamentos não fornecidos pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, nesse primeiro momento, são essas pessoas que estão, né, na primeira avaliação. Depois, vai entrando as pessoas normalmente aí, caso tenha direito ao BPC, certo? Em nota, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que a medida permitirá a entrada de 200 mil beneficiários do BPC, mas também irá facilitar a inclusão de programa de cidadão cujo recebimento do benefício foi considerado indevido. No caso, pessoas que tinham condições de trabalhar, mas não fazia isso com medo de perder totalmente o benefício. O BPC possui hoje 4,65 milhões de beneficiários, sendo 2,55 milhões de pessoas com deficiência
2 milhões de idosos acima de 65 anos. E segundo dados de abril, informados pelo Ministério da Cidadania, né? O requerimento do BPC é realizado pelo INSS, pelo número 135, pelo site do próprio INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Além da renda, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social do INSS. O benefício do BPC e a família dele devem estar inscritos no CAD Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, um programa social do governo federal, tá bom? Então, é isso aí, certo? E olha só, o texto também indica que o aumento no limite da renda familiar para ingressar com direito ao BPC será gradual, mas, assim como os critérios objetivos da avaliação do comprometimento do orçamento familiar, isso será definido após regulamentação do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia e do próprio INSS. O INSS já concede especialmente o BPC para famílias com renda per capita de meio salário mínimo, para famílias com orçamento comprometido com gastos com saúde do beneficiário. Essa avaliação, realizada pela perícia da Previdência, e continua valendo até a regulamentação da nova legislação. Foi aprovada a Lei 14.176, porém precisa de regulamentação. Também foi reforçado no texto que os beneficiários do BPC e do Auxílio Inclusão passarão a ser convocados para análise das suas condições financeiras e de saúde, mesmo nos casos em que a concessão tenha ocorrido por ordem judicial. Isso, segundo dados da própria lei, no prazo de 10 anos. A partir de 10 anos de concedido esse benefício, de a pessoa começar a trabalhar, certo? Será feita essa avaliação para comprovar se você permanece ainda com a mesma situação de invalidez, certo? Comprometimento física, mental, sensorial, como a gente já sabe aí, nos termos da lei válida hoje, tá bom? Então, pessoal, é preciso que a gente leia algumas coisas, que a gente traga certos pontos importantes para que não possam confundir as pessoas que estão em busca aí de informações concretas, sinceras, sem trazer hipocrisia, tá bom? Um grande abraço e até lá.